Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vim aqui falar sobre algo muito importante dentro de tudo isso que nós temos vivido, dessa pandemia, né? Algo que é mundial e que tem chegado ao nosso país, ao Brasil. E eu estava refletindo esses dias, né, ontem, sobre isso, e eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu escuto muitas pessoas falando que estão com medo, que estão preocupadas, né, do que vai acontecer, do que pode acontecer, mas nem todos estão fazendo o mínimo que está sendo pedido pela Organização Mundial de Saúde, né? E é interessante isso, porque quando nós falamos que temos medo, por exemplo, ao atravessar uma rua, nós não atravessamos a rua, na maioria das vezes, né, o que é o ideal ou é o correto, nós não atravessamos a rua sem antes nos certificarmos de que o sinal está fechado, de que os carros estão devidamente parados e que não tem nenhum apressadinho, né, querendo avançar o sinal para depois nós podermos atravessar uma rua. Por quê? O medo ele é algo instintivo, né? É um mecanismo de defesa e de proteção mesmo do ser humano. E ele é algo natural. Mas quando eu digo que eu sinto medo de ser atropelada, por exemplo, de vir a morrer, eu tomo as devidas precauções na hora de atravessar uma rua. Eu olho para ver se o sinal está fechado, eu olho para ver se os carros estão parados, se não tem nenhum carro, uma moto, enfim, querendo atravessar o sinal, para depois eu atravessar a rua com cuidado, para me proteger ou, inclusive, proteger alguém que estiver comigo. Então, dizer que estamos com medo, preocupados com essa situação, é algo natural, tendo em vista que nós vemos noticiários de outros países que foram afetados antes pela questão do coronavírus e que até hoje ainda estão em quarentena, enfim, em situação bem crítica. É natural que a gente venha se preocupar. E é muito comum que o medo, ele tente se transformar, ele se potencializa à medida que ele vai aumentando, numa crise de ansiedade, num pânico. E é isso que nós precisamos estar atentos. Porque dizer que nós estamos com medo dessa situação, mas não ter os cuidados básicos, não adianta, né? Dizer que estamos com medo da situação, mas não nos resguardarmos na medida do possível, também não adianta. Dizer que estamos com medo, mas não fazermos a nossa parte para proteger a nós e ao nosso próximo, aos nossos familiares, não adianta. Então, pessoal, vamos pensar sobre isso. A orientação tem sido dada que nós temos os cuidados básicos de higiene, lavemos sempre bem as mãos, né, várias vezes ao dia, evitar o contato das mãos nos olhos, no nariz, boca, evitar troca de coisas pessoais, né, para evitar mesmo a questão de contaminação. Mas algo que não tem sido falado muito é sobre o quanto o medo ele pode se transformar numa crise de ansiedade, num transtorno de pânico e enfim, por aí vai. Então é muito importante que nós cuidemos do nosso físico, sim, porque cuidar de si já é cuidar do outro, evitar aglomerações. Não adianta as crianças receberam uma férias antecipada por medida de precaução, mas o povo está indo para a praia, para shopping, não adianta. Então é para evitar locais de aglomeração, é para evitar locais onde possa potencializar a transmissão do vírus. Vamos fazer a nossa parte, eu faço você faz a sua, e cada um se torna autorresponsável por aquilo que está fazendo. É claro que existem pessoas que precisam trabalhar. A questão da economia também do nosso país, essa parte econômica precisa andar também. É uma situação muito delicada que nós estamos vivendo, mas faça aquilo que é estritamente necessário, se preserve. Preserve a você, preserve a sua família, preserve o nosso país, porque nós temos tudo para evitar entrarmos em estágio de alerta e de atenção como os países lá de fora estão entrando. E, acima de tudo, também, cuide da sua saúde emocional. Falar sobre isso, falar sobre o medo, a preocupação, aquilo que está te rondando, aquilo que está te cercando, é muito importante. Então, procure um profissional, procure um psicólogo, fale sobre isso, cuide das suas emoções e aproveite esse tempo que a gente precisa ficar e sair só por estritamente necessário, ficarmos mais resguardados. Aproveite para
ter momentos com a sua família, aproveite para olhar mais para você um pouquinho, cuidar de você também, ver o que você precisa fazer, o que você já não tem feito, planos que você talvez já fez até para o ano de 2020, mas até agora não saíram do papel. Vamos aproveitar esse tempo, tudo tem um propósito, as estações elas têm começo, meio e fim. Essa talvez seja uma estação de inverno complicada para a gente, mas ela vai ter o fim, isso vai passar, mas a gente precisa fazer a nossa parte.